E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus primeiros palpites aí da Loteca 1172. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu o resultado oficial aí da Loteca 1171. Vou ficar acompanhando, né? Se até o final dessa gravação sair, eu aviso aqui nesse vídeo ainda. Outro aviso que eu queria deixar aqui, que algumas pessoas reclamaram que a imagem não ficou boa do vídeo. Esse vídeo aqui eu sempre gravo com a resolução de 1080. Se você estiver assistindo no celular, geralmente se você estiver usando a internet do celular, pelas configurações ele coloca na menor resolução, 360, 480. O que você pode fazer para a imagem ficar melhor é ir na resolução e aumentar para 1080, você vai ver que as letras vai ficar tudo nítido. Lembrando, né, que 1080 vai consumir mais dados aí do seu pacote, então de preferência, se você não tiver um pacote grande de internet aí, é melhor usar no Wi-Fi. Então tá aí o nosso site, lotecalogia.com.br. Algumas informações que não for possível colocar aqui no vídeo eu vou deixar no site. E tem as nossas redes sociais aí também, no X, no Instagram, no TikTok. Sempre tô colocando boas informações, curiosidades aí sobre o futebol. Se você quiser dar uma passadinha lá, fica à vontade. Então sem enrolação, vamos aí falar do primeiro vídeo, né, com informações e palpites aí para a Loteca 1172. Aqui no jogo 1 temos Atlético Mineiro e América, né? Vai ser o primeiro jogo entre eles, né? E o que eu trago aqui de informação é que o último jogo aí do Atlético Mineiro foi contra a Tombense, venceu por 2-0 fora de casa. Pela Copa do Brasil fora de casa, vitória em cima do Tocantinópolis também por 2-0. E em casa venceu a Tombense por 2-0. Já o América, pela Copa do Brasil, foi eliminado, né? Perdeu para o Cascavel fora de casa por 1-0. Em casa, empate com o Cruzeiro em 1-1, né? Conseguiu essa classificação aí nos pênaltis. E fora de casa, né, contra o próprio Cruzeiro, empate também em 1-1. Aqui informação que eu trago que dos últimos 7 jogos, o Atlético Mineiro venceu os 7. E quando joga em casa, né, nos últimos 4 jogos, 3 o Atlético Mineiro venceu. O próximo jogo aí das duas equipes é entre eles, né? Será o segundo jogo aí da volta, só que na casa do América. E aqui nos últimos confrontos que eu trago de informação, que são 6 vitórias para o Atlético Mineiro, 7 empates e 2 vitórias para o América. O último confronto foi em janeiro de 2025, na casa do Atlético Mineiro, empate em 1-1. E antes disso, em março de 2024, na casa do América, o América venceu por 2-1. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos. E olha que foi difícil, hein? Muitas partidas aí, a vontade que dá é jogar com 8, 9, 10 duplos. Se pudesse, né? E nesse meu primeiro palpite aqui, eu já tô indo com o meu primeiro duplo. A gente pode ver ali que o Atlético Mineiro aí tá vindo de boas campanhas. E por esse motivo eu tô indo de Atlético Mineiro e empate entre eles. Jogo 2, Asa e CRB. O último jogo aí do Asa pela Copa Alagoas perdeu, né, para o Zumbi fora de casa por 2-1. Pela Copa Alagoas venceu o Dimensão Capela aí por 5-0 em casa e fora de casa perdeu para o CSA por 1-0. Já o CRB pela Copa Alagoas está vindo de uma vitória de 8-0 em cima do Céu, ou CEO. Antes disso, fora de casa, pelo Campeonato Alagoano, venceu o Penendense por 3-1 e pela Copa do Nordeste, venceu o Souza em casa por 4-1. O que eu trago aqui de informação que dos últimos 6 jogos, 5 o CRB venceu. E nesse confronto, dos últimos 4 jogos, 3 foi o CRB que venceu. Próximo jogo aí do Asa será pela Copa Alagoas contra o Murici e o CRB também vai ter Copa Alagoas fora de casa contra o Igaci. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Asa, 2 empates e 8 vitórias para o CRB. O último confronto foi agora em fevereiro de 2025, na casa do CRB, vitória por 1-0 do CRB. Antes disso, em janeiro de 2025, na casa do Asa, empate em 0-0. Bom, pelos números aqui, né, a gente pode ver que é um confronto bem equilibrado, pelo menos nas duas últimas partidas que aconteceram esse ano, poucos gols. A gente pode ver que o CRB ali tem uma campanha boa até o momento, né? 6 jogos, são 5 vitórias. Só que o Asa vai muito bem, né, quando joga em casa. Por esse motivo eu tô indo com mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Asa e CRB, duplo aberto. Jogo 3, Inter de Milão e Monza, né? Campeonato italiano. O que eu trago aqui de informação, último jogo aí da Inter de Milão, jogando fora de casa, em empate com o Napoli em 1-1. Antes disso, pela Copa Itália, em casa venceu a Lazio por 2-0. E em casa, campeonato italiano, venceu o Genoa por 1-0. Já o Monza, em casa, perdeu para o Torino por 2-0. Fora de casa, perdeu para a Roma por 4-0. E em casa, empate com o Lecce
em 0-0. Classificação aqui do campeonato italiano, a Inter ela é a primeira do campeonato, com 27 jogos, tem 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. Já o Monza, ele é o último colocado com 27 jogos, são apenas 14 pontos, 2 vitórias, 8 empates e 17 derrotas. Próximo jogo aí da Inter de Milão é isso que pega, né? Será contra o Feyenoord, é o jogo da volta, jogo em casa pela Liga dos Campeões. O Monza tem campeonato italiano contra o Parma, também jogo em casa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para a Inter de Milão, 2 empates e apenas 1 vitória para o Monza. O último confronto foi no mês 9 de 2024 na casa do Monza, empate em 1-1, e antes disso, em janeiro de 2024, a Inter de Milão fora de casa venceu por 5-1. Bom, a única complicação aqui nesse jogo que eu vejo é a Inter de Milão jogando a Liga dos Campeões, mas como lá eles não têm muito esse negócio de poupar, acredito que vai vir um time forte aí para campo. E o Monza, né, o último time aí do campeonato italiano, sinceramente, um empate aqui eu já consideraria uma zebra, viu? Eu tô indo seco na Inter de Milão. Jogo 4, Barcelona e Osasuna. O que eu trago aqui de informação que o Barcelona no seu último jogo aí venceu por 4-0 a Real Sociedad em casa contra o Atlético de Madrid, né, um jogaço. Esse jogo acabou 4-4 e fora de casa, vitória em cima do Las Palmas por 2-0. Já o Osasuna em casa empatou com o Valência em 3-3, fora de casa perdeu para o Celta de Vigo por 1-0 e em casa empate com o Real Madrid em 1-1. Classificação do campeonato, Barcelona é o líder com 26 jogos, tem 57 pontos, 18 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Osasuna, ele é o 11º colocado com 26 jogos, tem 33 pontos, 7 vitórias, 12 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Barcelona, Liga dos Campeões, é o jogo da volta, vai jogar em casa contra o Benfica, e o Osasuna vai jogar em casa pelo Campeonato Espanhol contra o Getafe. Últimos confrontos entre eles são 11 vitórias para o Barcelona, 2 empates e 2 vitórias para o Osasuna. O último confronto foi no mês 9 de 2024, o Osasuna, em casa venceu o Barcelona por 4-2. Antes disso, em janeiro de 2024, na casa do Barcelona, vitória por 1-0 do Barcelona. Bom, que a gente pode ver que o Barcelona no Campeonato Espanhol não tá poupando ninguém. Temos que ver como é que vai ir o Barcelona contra o Benfica, né? Se for um placar elástico, aí pode vir com o time completo, né? Contra o Osasuna. Mesmo assim, né? Se for aquele jogo apertado, até mesmo uma derrota para o Benfica, tô acreditando que o Barcelona ainda vem com um time forte, tem um elenco muito bom. E por esse motivo, né? Olhando esses números aqui, eu tô indo seco aí na vitória do Barcelona. Jogo 5, Verona e Bolonha. Último jogo aí do Verona, jogando em casa pelo Campeonato Italiano, vitória em cima da Fiorentina por 1-0. Antes disso, fora de casa, perdeu para o Milan por 1-0. E em casa, tomou uma goleada do Atalanta aí por 5-0. Já o Bolonha em casa venceu o Cagliari por 2-1. Em casa venceu o Milan por 2-1. E fora de casa, perdeu para o Parma por 2-0. Classificação do campeonato, o Bolonha ele é o 6º colocado com 27 jogos, tem 47 pontos. São 12 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Já o Verona, ele é o 14º colocado com 27 jogos, tem 26 pontos, são 8 vitórias, 2 empates e 17 derrotas. Próximo jogo do Verona será fora de casa contra a Udinese e o Bolonha vai jogar em casa contra a Lazio. Últimos confrontos entre eles, Hellas Veronas tem 3 vitórias, são 5 empates e 7 vitórias do Bolonha. O último confronto foi agora em dezembro de 2024, o Hellas Veronas fora de casa venceu o Bolonha por 3-2. Antes disso, em fevereiro de 2024, o Bolonha em casa venceu por 2-0. O Verona ali, a vantagem que eu vejo é de estar jogando em casa, mas é um time que perde muito no campeonato, né? São 17 derrotas, tem 8 vitórias e 2 empates. Aqui não tem como, eu tô indo com mais um duplo, né? Porque o Verona tá jogando em casa. Eu tô indo de empate e vitória do Bolonha. Jogo 6, Chelsea e Manchester. O que eu trago aqui de informação que o Chelsea, jogando em casa, venceu o Southampton por 4-0. Fora de casa perdeu para o Aston Villa por 2-1 e fora de casa perdeu para o Brighton por 3-0, hein? Campanha não tão boa assim do Chelsea, né? Já o Manchester, fora de casa perdeu para o West Ham por 2-0, em casa perdeu para o Brentford por 4-0 e em casa perdeu de novo para o Arsenal por 2-0. Que dizer da campanha do Manchester então, né? Tabela do campeonato, o Chelsea ele vem na 5ª posição com 27 jogos, são 46 pontos, 13 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O Manchester ele é o penúltimo colocado, está na 19ª posição, com 27 jogos, tem 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates e 18 derrotas.
Próximo jogo do Chelsea será em casa, jogo da volta aí pela Conference League. O jogo será contra o Copenhagen e o Leicester, né, em casa vai receber o Manchester United pelo campeonato inglês. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Chelsea, 4 empates e 3 vitórias para o Leicester. Leicester, né, que subiu da segunda divisão, né, para primeira nessa temporada, mas aparentemente parece que vai cair de novo, né? Vem fazendo uma péssima campanha. O Chelsea se recuperou muito bem aí no campeonato, tá brigando por vaga da Liga dos Campeões e agora jogando em casa acho muito difícil perder, né, para o Leicester, principalmente com esses números, né, que tem aqui. Então por esse motivo eu tô indo seco no Chelsea. Jogo 7, Napoli e Fiorentina, clássico italiano. Último jogo do Napoli, jogando em casa, empatou com a Inter de Milão em 1-1. Fora de casa, perdeu para o Como por 2-1. E outro jogo fora de casa, empate com a Lazio em 2-2. Sequência ruim aí do Napoli, hein? Já a Fiorentina em casa venceu o Lecce por 1-0. Fora de casa, perdeu para o Hellas Verona por 1-0. E em casa, perdeu para o Como por 2-0, hein? Campanha também não tão boa assim da Fiorentina. Classificação do campeonato, o Napoli ele é o segundo colocado com 27 jogos, tem 57 pontos, 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Fiorentina ali é a sétima colocada no campeonato com 27 jogos, são 45 pontos, 13 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Napoli será pelo campeonato italiano, fora de casa contra o Venezia, e a Fiorentina vai jogar em casa pela Conference League também contra o Panathinaikos. Esse será o jogo da volta, né? É bom a gente ficar de olho, né? Esses times que vão jogar Liga dos Campeões, Europa League, Conference League. Os primeiros jogos é agora tudo no meio da semana, hein? Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Napoli, 3 empates e 4 vitórias para a Fiorentina. O último confronto foi agora em janeiro de 2025. O Napoli fora de casa venceu por 3-0. Antes disso, no mês 5 de 2024, na casa da Fiorentina, empate em 2-2. Clássico, jogo bem difícil, né? Porque as duas equipes não vêm de bons resultados, que pesa um pouquinho pro Napoli, que tá jogando em casa, tá na segunda posição, e no confronto entre eles aí tem uma vantagem, né, nos números, né? Mas mesmo assim, aqui eu tô indo de duplo, eu tô indo de Napoli e empate entre eles. Jogo 8, Real Madrid e Rayo Vallecano. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Real Madrid, hein, fora de casa, perdeu para o Betis por 2-1. Antes disso, pela Copa do Rei, fora de casa venceu a Real Sociedad por 1-0 e voltando para o Campeonato Espanhol, em casa venceu o Girona por 2-0. Já o Rayo Vallecano em casa empatou com o Sevilha em 1-1, em casa perdeu para o Villarreal por 1-0 e fora de casa perdeu para o Barcelona por 1-0. Classificação do campeonato, o Real Madrid, ele é o terceiro colocado com 26 jogos, tem 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Rayo Vallecano ele é o sétimo colocado com 26 jogos, tem 36 pontos, 9 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Próximo jogo do Real Madrid, complicadíssimo, né? É o jogo da volta pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, jogo na casa do Atlético, e o Rayo Vallecano vai jogar pelo Campeonato Espanhol contra a Real Sociedad. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem aí para o Real Madrid, são 9 vitórias, 3 empates e 2 vitórias para o Rayo Vallecano. O último confronto foi agora em dezembro de 2024 na casa do Rayo, empate em 3-3, e antes disso, em fevereiro de 2024, outro empate na casa do Rayo em 1-1. Bom, tô acreditando aqui que o Real Madrid não vai deixar o Campeonato Espanhol para segundo plano. Tem essa pedreira aí no meio da semana contra o Atlético de Madrid. A gente precisa muito acompanhar essa partida para ver, né, o que vai acontecer. E dependendo do que acontecer nesse jogo do Atlético de Madrid, pode ser que o Real Madrid venha com um time bem mexido, né, contra o Rayo Vallecano. Mas mesmo assim, eu ainda tô indo de Real Madrid pelos números aqui do confronto e por estar jogando em casa, né. Jogo 9, Manchester United e Arsenal. Clássico inglês aí, jogo muito difícil para as duas equipes, né? Mesmo o Manchester United não estando numa situação muito boa no campeonato, né? Último jogo aí do Manchester United pela Copa da Inglaterra, empate em 1-1 contra o Fulham. Antes disso, pelo campeonato inglês, vitória em cima do Ipswich por 3-2 e fora de casa empate contra o Everton em 2-2. Já o Arsenal tá vindo de um empate fora de casa contra o Forest, 0-0. Antes disso, perdeu em casa para o West Ham por 1-0 e fora de casa venceu o Manchester por 2-0. Classificação do campeonato, o Arsenal ele é o segundo colocado com 27 jogos, tem 54 pontos, 15 vitórias, 9 empates e apenas 3 derrotas. O Manchester United ele é o 14º colocado com 27 jogos, 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 12 derrotas.
Próximo jogo aí do Manchester United será pela Liga Europa em casa contra a Real Sociedad. E o Arsenal, né, tem o segundo jogo da Liga dos Campeões contra o PSV. O jogo do Manchester United também é o jogo da volta. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Manchester United, 2 empates e 9 vitórias para o Arsenal. O último confronto foi em janeiro agora de 2025 pela Copa da Inglaterra, empate entre eles na casa do Arsenal em 1-1, e antes disso, em dezembro de 2024 na casa do Arsenal, campeonato inglês, vitória do Arsenal por 2-0. Bom, sinceramente, né, a partida uma das mais equilibradas aí da grade. Sinceramente, se você tiver condições, eu iria de triplo nesse jogo, porque como eu disse, mesmo o Manchester United aí não estando tão bem no campeonato, né, é um clássico. Geralmente os jogadores jogam bem melhor quando enfrentam um rival. O Arsenal vem jogando bem o campeonato, o problema é que o Liverpool, né, vem fazendo uma campanha incrível e vai ser muito difícil o Liverpool não ganhar o campeonato inglês, mas o Arsenal vem bem também. Para essa partida aqui, eu tô acreditando na vitória de algum dos dois times, então eu tô indo de Manchester United e Arsenal. Mas se você tiver condições, eu colocaria um triplo. Jogo 10, Volta Redonda e Fluminense. Será o segundo jogo, né, entre eles. Volta Redonda, né, perdeu fora de casa para o Fluminense por 4-0. Antes disso, Volta Redonda fora de casa perdeu para o Boa Vista por 2-0 o Campeonato Carioca e fora de casa venceu o Sampaio Corrêa por 3-1. Já o Fluminense está vindo dessa vitória por 4-0, né, em cima do Volta Redonda, o primeiro jogo entre eles da semifinal aí do Campeonato Carioca. Antes disso, o Fluminense fora de casa venceu o Águia de Marabá por 8-0 e em casa, em cima do Bangu, venceu por 3-2. O que eu trago aqui de informação, o Volta Redonda dos seus últimos 4 jogos, 3 ele não conseguiu vencer. E o Fluminense dos seus últimos 4 jogos, em 4, ele marcou o primeiro. Então, vida dura aí para o Volta Redonda, hein? Próximo jogo do Volta Redonda, se não se classificar para a final do Campeonato Carioca, será contra o Cuiabá pelo Brasileirão Série B. E o Fluminense, se ele não se classificar, que é muito difícil, mas pode acontecer, né? Mas se ele não se classificar, o próximo jogo será contra o Fortaleza Brasileirão Série A fora de casa. Últimos confrontos entre eles, o Volta Redonda tem vantagem, né? São 7 vitórias para o Volta Redonda, 2 empates e 6 vitórias para o Fluminense. O último confronto, como a gente viu ali em cima, né, 4-0 aí para o Fluminense em casa. E antes disso, em janeiro de 2025, o Volta Redonda venceu por 1-0. Acredito que nesse jogo aqui, né, tava as molecadas de Xerém, né? Bom, sinceramente é um jogo bem difícil, sabe por quê? O Fluminense ele venceu por 4-0. Então pode ser, né, que o Fluminense venha bem mexido. Só que mesmo assim, eu ainda tô indo de Fluminense, porque a gente pode ver que não terá Copa do Brasil aí para o Fluminense depois desse jogo contra o Volta Redonda. Então pode ser que o Fluminense venha com um time um pouquinho mais forte, né? Jogo 11, Real Betis e Las Palmas. O que eu trago aqui de informação é que os últimos jogos do Betis aí, em casa venceu o Real Madrid por 2-1, excelente resultado. Fora de casa venceu o Getafe por 2-1. Pela Conference League, em casa perdeu para o Gent por 1-0. Já o Las Palmas, fora de casa, empate com o Valladolid em 1-1. Em casa, perdeu para o Barcelona por 2-0. E fora de casa, perdeu para o Mallorca por 3-1. Classificação do Campeonato Espanhol. O Betis, ele é o 6º colocado. Com 26 jogos, tem 38 pontos. São 10 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Já o Las Palmas, 17º colocado aí no campeonato com 26 jogos. Tem 24 pontos, são 6 vitórias, 6 empates, 14 derrotas. Próximo jogo do Betis pela Conference League, fora de casa contra o Vitória Guimarães. E o Las Palmas tem campeonato espanhol em casa, vai enfrentar o Alavés. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Betis, 4 empates e 3 vitórias para o Las Palmas. O último confronto, mês 9 de 2024, na casa do Las Palmas, empate em 1-1. E no mês 5 de 2024, outro jogo na casa do Las Palmas, empate em 2-2. Bom, aqui, além dos jogos aqui, dos confrontos entre eles, estou levando em consideração o Real Betis jogando em casa. Tá vindo de um excelente resultado aí contra o Real Madrid. Se jogar com a mesma vontade que jogou contra o Real Madrid, ganha fácil do Las Palmas. Eu tô indo seco no Real Betis. Vamos ver, né, se o Las Palmas não vai surpreender o Real Betis aí, né? Jogo 12, Atlético de Bilbao e Mallorca. Último jogo aí do Atlético de Bilbao. Fez um bom jogo, né, contra o Atlético de Madrid, mas acabou perdendo fora de casa por 1-0. Em casa venceu o Valladolid por 7-1 e fora de casa empate contra o Espanhol em 1-1. Já o Mallorca em casa empatou com o Alavés em 1-1, fora de casa outro empate contra o Sevilha em 1-1 e em casa venceu o Las Palmas por 3-1.
1. Classificação do campeonato: o Athletic de Bilbao é o quarto colocado com 26 jogos, tem 48 pontos, 13 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. E o Mallorca, ele é o oitavo colocado com 26 jogos, tem 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Athletic de Bilbao, jogo dificílimo, né? É o segundo jogo da Liga Europa contra a Roma em casa. E o Mallorca vai jogar pelo Campeonato Espanhol contra o Espanyol. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito grande aí para o Athletic de Bilbao, são 9 vitórias, 5 empates e apenas uma vitória do Mallorca. Último confronto 0-0 na casa do Mallorca no mês 10 de 2024 e pela Copa do Rei no mês 4 de 2024 na casa do Athletic de Bilbao, empate em 1-1. Bom, para esse palpite aqui, complicado por causa do jogo contra a Roma, sempre fica aquela dúvida, né, se vai vir um time misto. Contra o Real Madrid já houve alguns jogadores aí que foram poupados, mas aqui também tô levando em consideração o confronto, né, entre eles. Esse número de derrota aqui do Mallorca, muitas derrotas, e o Atlético de Bilbao jogando em casa, né? Então tô indo seco na vitória aí do Atlético de Bilbao. Sinceramente, né, se você tiver condições, eu colocaria mais um duplo aqui no empate entre eles. Jogo 13, Juventus e Atalanta, hein? Último jogo aí da Juventus contra o Hellas Verona venceu em casa por 2-0. Pela Copa da Itália, em casa empate contra o Empoli em 1-1 e fora de casa vitória em cima do Cagliari pelo Campeonato Italiano por 1-0. Já a Atalanta tá vindo de um empate pelo Campeonato Italiano contra a Venezia em 0-0. Fora de casa venceu o Empoli por 5-0. Pela Liga dos Campeões, né, foi desclassificada aí pelo Clube Bruges em casa por 3-1. Classificação do Campeonato Italiano: a Atalanta vem na terceira posição com 27 jogos, são 55 pontos, 16 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. A Juve vem na quarta posição com 27 jogos, são 52 pontos, eles são muito próximos aí na tabela, 13 vitórias, 13 empates e apenas uma derrota. Próximo jogo aí da Juve será pelo Campeonato Italiano fora de casa contra a Fiorentina, e a Atalanta também vai jogar em casa pelo Campeonato Italiano contra a Inter de Milão. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para a Juve, 8 empates e 2 vitórias para a Atalanta. O último confronto foi no mês de janeiro de 2025 pelo Campeonato Italiano na casa da Atalanta, empate em 1-1, e pela Copa Itália no mês 5 de 2024 na casa da Atalanta, vitória da Juve por 1-0. Esse jogo aqui também, né? Outro muito complicado. Aqui, olhando esses números, teria que colocar um duplo. Aqui eu tenho que acreditar mesmo, né, na vitória aí da Juve em casa. É um adversário muito difícil, briga direta aí na tabela. Atalanta, né, é um time que vem surpreendendo bastante aí no Campeonato Italiano e também na Liga dos Campeões. Porém, as duas equipes aí fora da Liga dos Campeões têm todas as suas energias aí voltadas para o Campeonato Italiano, né? A Juve, né, que tá numa crise braba lá, precisa vencer a Atalanta e por esse motivo eu tô indo seco na Juve, mas é um jogo difícil aí para os dois times, viu? Se tiver condições, eu colocaria um empate entre eles. Jogo 14, Real Sociedad contra Sevilha. Último jogo aí da Real Sociedad, perdeu fora de casa por 4-0 para o Barcelona. Pela Copa do Rei em casa, perdeu para o Real Madrid por 1-0. E pelo Campeonato Espanhol em casa, venceu o Leganés por 3-0. Já o Sevilha fora de casa empatou contra o Rayo Vallecano em 1-1 pelo Campeonato Espanhol. Pelo Campeonato Espanhol jogando em casa, empate contra o Mallorca em 1-1. E fora de casa venceu o Valladolid por 4-0. Classificação do campeonato: a Real Sociedad é a nona colocada com 26 jogos, 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. O Sevilha é o 12º colocado com 26 jogos, tem 33 pontos, 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí da Real Sociedad será um jogo da volta, fora de casa contra o Manchester United, e o Sevilha tem o Campeonato Espanhol, vai jogar em casa contra o Athletic de Bilbao. Últimos confrontos entre eles: 5 vitórias para a Real Sociedad, 4 empates e 6 vitórias para o Sevilha. O último confronto foi em novembro de 2024 pelo Campeonato Espanhol na casa do Sevilha. A Real Sociedad venceu por 2-0. Em março de 2024, na casa do Sevilha, o Sevilha venceu por 3-2. Jogo muito equilibrado. Diferença apenas de um ponto aí no Campeonato Espanhol entre eles. O que pega aqui que são muitas derrotas, né, para os dois times. Real Sociedad tem a vantagem de estar jogando em casa, porém, né, vai ter esse jogo da volta contra o Manchester United. Pode vir com um time misto, poupando alguns titulares. E aqui nos confrontos entre eles a gente pode ver que é muito equilíbrio, né?
Sinceramente, é uma partida que caberia um duplo, mas eu já usei meus 5 duplos. E para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. É, pessoal, jogos internacionais, mas partidas com muito equilíbrio, 5 duplos, sinceramente, tô achando pouco, mas é o que tem para hoje, né? Se você gostou das informações que estão aqui no vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva aí no canal, ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Curta, compartilhe esse vídeo. Deixa aí seu comentário, o que você achou da grade das informações. Deixa aí também as suas informações, né, sobre essa grade da Loteca 1172. Bom, terminei de gravar o vídeo aqui e nada do resultado ainda, né? Então a gente ainda não sabe se essa Loteca 1172 vai estar acumulada ou não. Mas assim que sair o resultado, eu aviso num próximo vídeo aqui no canal. Espero você nesse próximo vídeo. Fui!